Olá, enfermeiros! Hoje iremos falar de um tema muito importante, que é toda a parte burocrática de contabilidade e abertura de empresa. E o nosso convidado é um convidado muito especial, o professor Matheus. Ele é formado em contabilidade, especialista em docência de ensino superior e gestão hospitalar. Seja muito bem-vindo, professor Matheus. Obrigado, e é um prazer poder estar contribuindo com vocês hoje. Muito bem, prof. Hoje nós vamos falar de um assunto que é o terror de quem quer empreender, né? Abrir o próprio negócio, que é toda a parte burocrática, né? Vamos tentar aqui trazer de uma maneira mais sucinta, né? Mais simples, para que nós, profissionais enfermeiros, consigamos pelo menos compreender, né? O que seria necessário para o passo a passo da abertura de uma empresa. Então, quais são, professor, as primeiras etapas que o enfermeiro deve seguir para abrir uma empresa na área da saúde, como um todo, né, no geral? Isso. Não só os enfermeiros, mas todos os profissionais da saúde, né? Que igual a gente costuma falar, a gente considera vocês, né? Até a legislação também os considera como profissionais liberais. Então, toda vez que vocês forem fazer ou pensar em empreender, a primeira coisa que vocês devem pensar é em quais atividades vocês vão desenvolver, que são diversas. O pessoal da enfermagem mesmo, eles têm várias possibilidades, como home care, atuar na área da estética, que é algo que está em ascensão, né? Além também de trabalhar com setores como treinamento, palestras, porque muita gente não conhece, mas isso é um setor que pode ser explorado também pelo pessoal da saúde, né? Existem profissionais que são especialistas e às vezes podem ser contratados por hospitais, por faculdades ou outras instituições para ministrar treinamentos e palestras. Após você identificar a atividade que você vai querer desenvolver nesse seu empreendimento, você deve primeiramente procurar um contador. Após você, olha, eu quero fazer isso. Aí você vai atrás de um contador para ver os trâmites burocráticos que vai precisar. Porque de acordo com a atividade, você às vezes vai ter uma complexibilidade maior para conseguir abrir esse empreendimento, né? Já falando também dentro disso, a gente também tem que traçar um plano de negócio. Onde você quer chegar com o seu empreendimento? Porque existem alguns princípios contábeis, né, que toda empresa deve respeitar. Então, o princípio da continuidade diz: a gente abre a empresa hoje para que no futuro ela ainda esteja funcionando. Todos que querem empreender, empreendem com uma certa motivação. Eles querem aferir lucro para que essa empresa ela possa continuar se desenvolvendo. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente define os serviços, monta um plano de negócios, né? Traçando ali a visão desse empreendimento. Onde eu quero chegar? Coloca uma meta, define um prazo e vai trabalhar para que você consiga atingir esse prazo. Após isso, a gente vai fazer, né, o requerimento do seu CNPJ junto à Receita Federal, a inscrição municipal para poder fazer a emissão das notas fiscais e, basicamente, a solicitação dos alvarás, para que vocês possam trabalhar de forma regular junto aos órgãos fiscalizadores, né? E vocês, como enfermeiros, dependendo da atividade, também tem que prestar conta com o Corém. O Corém ele vai ter que emitir uma inscrição também para o seu estabelecimento, dependendo da atividade que vocês forem executar. Isso é muito fundamental. E nesse caso, professor, seria a questão da responsabilidade técnica? Ou seria a inscrição da especialidade? Como que... É a inscrição do estabelecimento. É porque a pessoa jurídica, ela trabalha como se ela realmente fosse uma pessoa. Você, enfermeira, tem o seu registro no órgão de classe. O seu empreendimento, quando se ele for trabalhar nesse mesmo segmento de atividade, ele também vai precisar de uma inscrição. Como, por exemplo, nós contadores temos os nossos CRCs, pessoas físicas. Caso eu for abrir um escritório, o escritório ele tiver como atividade fim a prestação de serviços contábeis, o escritório também tem que ter uma inscrição no órgão. E o responsável técnico a gente também vai identificar juntamente ao conselho, mas isso aí já é um outro processo. Entendi. Isso é muito bom saber.
E assim, dentro dessa questão de formalização, né? O que seria essa formalização que está ali disponível para um enfermeiro empreendedor? Né? A gente tem a questão de microempresa, empresa de pequeno porte. Como identificar se eu tenho que abrir um MS, se eu tenho que abrir um MEI? Como funciona essa questão do tipo? Eu acredito que está atrelada ao tipo de serviço. Seria isso? Bom, essa parte aí, quando a gente vai falar em formalização, onde a gente vai poder, a gente chama isso daí, salvo engano, de personalidade jurídica. Onde a gente vai inserir a nossa empresa? Primeiramente, enfermagem é um serviço intelectual, que a gente coloca assim, né? Porque vocês estudam, trabalho, precisam ter nível superior para poder desenvolver. E é uma atividade que ela é prescrita nos anais da lei como uma atividade prestada por um profissional, qual o termo que a gente utiliza? Profissional liberal. Sim. Então, os profissionais liberais, eles não têm o crivo para poder atuar como MEI. Por que muitas pessoas buscam um MEI? Porque o pagamento de tributos, além de ser simplificado, ele é bem reduzido. Você basicamente não vai pagar os impostos em si. Vai pagar apenas aquela taxinha do MEI. E, salvo engano, atualmente, dependendo da tua atividade, eu acho que prestação de serviço vai estar em torno ali de R$60, R$70. Então, no máximo. Isso, tá aí dentro dessa faixa etária. Enquanto nas demais tributações, até pelo Simples Nacional, isso já passa a majorar um pouco, né? Porque você já vai pagar uma alíquota sobre o seu faturamento. Dentro disso, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o biomédico, o odontólogo, ele apenas não pode ser MEI. Mas quando a gente vai abrir o negócio, a gente pede para que, como a gente ainda não tem uma noção do quanto você pode faturar dentro ali do primeiro ano, a gente abre como uma microempresa, né? Que é uma empresa que ela tem a possibilidade de faturar ali até 380 mil anual. Ao ano, isso, que é um faturamento ali, vamos dizer assim, palpável, né? 360 mil, hoje não tem informação. Acho que daria, sim, para sustentar aquele negócio ali dentro do primeiro ano. Porque os serviços, geralmente, serviço de estética, os serviços dentro desse padrão, eles acabam não sendo um serviço que vão demandar um grande gasto para sua manutenção, né? Porque, geralmente, o que você tem de custos de manutenção numa empresa nesse sentido? Você paga aluguel, a manutenção de pintura acontece uma vez ou outra no estabelecimento. O equipamento, às vezes eles são alugados, dependendo do tipo de serviço que você prestado. Então você não paga a depreciação, você já paga o aluguel ali de forma mensal quando você tiver demanda para esse tipo de serviço. Então você já está subsidiando aí para terceiros, né, os gastos que você teriam. Então é um faturamento ali que vai ficar em torno ali de 30 mil por ano, 30 mil por mês, e dá assim para você iniciar o seu empreendimento. E dependendo aí do transcorrer da sua atividade, quanto mais você crescer, você pode virar uma empresa de pequeno porte, ou a gente pode ir mudando aí o seu regime de estatutário de acordo com sua necessidade. Porque não é porque você abriu hoje seu empreendimento como uma microempresa que você precisa se manter como uma microempresa por 10 anos, pelo resto da sua vida dentro do empreendimento. O problema, professor, é que conforme a gente vai aumentando, né? Tipo, era MEI, aí passou para microempresa. Os impostos aumentam, né? E aí, quais seriam os benefícios, digamos assim? Tipo, os benefícios de aumentar de MEI para microempresa, de microempresa para empresa de pequeno porte. Qual seria o benefício disso, de fazer isso? Bom, basicamente, o MEI vocês já não podem. A gente já tem essa informação. Mas basicamente, vocês são obrigados a mudar, né? Esse regime onde vocês estão enquadrados de acordo com o seu faturamento. Como eu disse, enquanto você estiver dentro dessa média aí, de 0 a 360 mil, você pode ser uma microempresa. Tá. E vai mudar, vão ser as obrigações. E quanto maior a sua empresa, maiores vão ser as obrigações que ela vão ter perante ao fisco, né, e aos órgãos reguladores. Então vão surgindo novas obrigações que você vai precisar prestar. Entendi. É um grande problema.
Acredito, hein? Aquele menino da época muito pesado, né? Eu digo um grande problema porque a tendência é os impostos só aumentarem. Exatamente. E assim, se você contrata alguém ali para te ajudar, né? 300, deixa eu fazer o cálculo aqui bem rápido, tá, professor? Só um minuto. 360 é o mínimo, é? O máximo do micro. É o máximo que tu pode faturar. Isso, microempresa é o máximo que tu pode faturar. 360 mil dividido para 12. Seria o faturamento de 30 mil. É isso. Mas é o faturamento do total que entra para minha empresa, certo? É o bruto, não é o líquido. Tem muita Esse é o problema. Que eu acho que seria o grande problema, assim, para todos o desafio pra gente, né? Porque entrar 30 mil reais, 45 mil reais por mês, é até, de uma certa forma, dependendo do fluxo, né, de atendimento, se é uma consultoria, né, de maternidade, de procedimentos ginecológicos, de sala de vacina, né, você tem uma empresa de vacinação, se você trabalha com estética também, isso é algo que a gente consegue, né, por mês, esse faturamento, mas, né, não entra aí não entra na questão, né, os gastos que sai, né? Se você contratou algum funcionário, uma recepcionista, se você precisa, os gastos com material, por exemplo, no ramo da estética, é caríssimo os materiais, né? Os produtos são muito caros. Então, entra 30 mil, sai 20, fica só 10, né? E aí, o restante dos gastos, né? Do lucro, a gente ainda tem que pagar os impostos. Então, o que o senhor podia, assim, trazer para ajudar, né? Os enfermeiros aí que entra nesse contexto, né? Dos 360 mil, que fatura os 30, mas que gasta bastante. Bom, como você falou, existem diversos gastos e despesas que a gente pode ter no transcorrer do negócio, para que aconteça a sua manutenção. Como eu disse, a porta de entrada é a formalização. A gente entra como microempresa e a gente vai galgando de acordo com a necessidade. A gente vai crescendo, a gente vai aumentando. Mas por quê? Primeiro, por que é interessante a gente formalizar? Atualmente, a gente paga o chamado imposto de renda, pessoa física. A senhora sabe qual é a alíquota máxima do imposto de renda pessoa física? A máxima? Isso. Não. Porque tem o negócio dos 32 mil reais, é o quê? Aquela coisa lá? Isso ali é o teu faturamento bruto anual. Anual. Só que é o seguinte, pensa comigo. O fisco ele vai te tributar como pessoa física 27,5% de todo o teu rendimento bruto. Ou seja, se você faz 10 mil, 2.750, vai ser. Você tira e dá para o fisco. Olha só como é uma parcela muito alta. Sim. Aí quando você se formaliza, você vai ser tributado como uma empresa. A empresa realmente ela é tributada. Existem também diversas outras taxas que você vai pagar ali durante a sua formalização, como são as taxas de alvarás, né? As taxas das licenças sanitárias, a licença de funcionamento, bombeiros e etc. IPTU. Mas IPTU, que é só que se você pôr na ponta do lápis, igual o pessoal costuma falar, compensa muito. Pois, se você for para o Simples Nacional, que é a porta de entrada, né? Quando você abre, que é um regime tributário, vamos dizer assim, que é o mais simples e mais barato, por assim dizer, dependendo do seu volume de faturamento. Sim. O que pode acontecer? Os trabalhos prestados por profissionais liberais, em sua grande maioria, eles são tributados pelo anexo 5 da Lei do Simples Nacional. Então, vocês estariam ali sendo tributados agora em cima de 15,5% do seu faturamento bruto. Então, você já cai de 27,5% para 15,5%. E as atividades de estética e outras atividades, como odontologia também, eu tenho alguns clientes que são odontólogos, né, cirurgiões dentistas, eu costumo trabalhar com eles, eles têm suas clínicas e contratam funcionários. Sim. A despesa que o empreendimento vai ter com folha de pagamento, inclusive com o Prolabore, que é a remuneração do proprietário, né, o salário do proprietário a gente chama de Prolabore,
elas podem somar para algo que é chamado de fator R. O fator R, ele vai reduzir, né, esse valor. Por exemplo, se você tem um faturamento bruto X, e se seus gastos com folha de pagamento mais o Prolabore, que são gastos que podem ser necessários dependendo do teu tamanho, Sim. chegarem até 30% do teu faturamento, da sua média ali de faturamento, você tem uma redução desses 15,5%. Ah, Você, sim. entendeu? Em vez de 15,5%, você vai pagar o quê? 6% sobre o faturamento. Você já desce da quinta, né, do anexo 5 para o anexo 3. Então você vai pagar apenas 6% em cima do seu faturamento bruto. Então você está o quê? Deduzindo sobre o imposto despesas que você tem com algo que é essencial para o funcionamento, para o pleno funcionamento do teu negócio. E vai ter a folha de pagamento. Então você tem que ter tudo lá. E agora sim, professor. O STR, INSS, salários e o Prolabore. Porque uma outra coisa que a gente costuma falar, eu acho que vai até uma das perguntas que a gente estava discutindo mais para frente, né? Qual é o erro que os empresários, né, ou até os profissionais da saúde podem cometer? Existe um chamado erro que eles costumam confundir o recurso da clínica com o seu recurso próprio e acabam utilizando o recurso da clínica. Isso aí, para mim, é você amarrar uma corda no pescoço da sua empresa e começar a içar ela ali, ó. E vai chegar um momento que você vai sufocar ela e ela não vai mais conseguir ter recurso para que possa trabalhar. Então você tem que cadastrar também o seu Prolabore, que é o teu saláriozinho que a empresa vai te pagar todo mês ali, dentro ali das tuas necessidades. Então isso tudo tem que ser pensado com um contador quando vocês forem abrir. Você quer receber algo da sua empresa nesse momento? Cadastre no Prolabore, porque vai ser legal, vai te ajudar nas deduções dos teus impostos, caso você esteja no Simples Nacional, que para início é o regime tributário mais vantajoso, né? Que é o que traz mais benefícios. Porque muitas das clínicas, mesmo vocês sendo enfermeiros e tendo suas especialidades ali dentro da área da estética, que é o exemplo que a gente está trabalhando aqui, você não consegue ter todos os tipos de especialidade, fazer todos você mesmo. Então você vai contratar outros especialistas para estarem desenvolvendo esse trabalho ali junto com você, em parceria. Então esses gastos você aplica e vai ter essa redução na sua margem do imposto. Então olha só como é interessante. A gente desceu de 27,5% para 6%, tudo de forma legal. A gente costuma chamar isso de elisão fiscal, né? A gente utilizou artifícios legais para reduzir a carga tributária da empresa. Maravilha, professor. Isso é ótimo, muito esclarecedor, porque a gente... E sobre o Prolabore, né, é algo muito importante, porque geralmente a gente acha que tudo que entrou na empresa é nosso, né? Exato. E aí fica tudo misturado. E pode ser um grande erro, né? Professor, e sobre as documentações e os registros que são necessários para a gente legalizar uma empresa de serviços de enfermagem. Qual seria assim, a documentação e os registros que geralmente essas instituições fiscalizadoras elas cobram? Primeiramente, os documentos pessoais. RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, caso for casado, certidão de casamento. Basicamente todos os documentos pessoais. Declaração de imposto de renda também entra, porque as suas informações têm que estar atualizadas, né, perante ao fisco. Outra coisa que é importante também ter é o chamado certificado digital. E vocês têm que obter para que vocês possam fazer a assinatura dos seus documentos. A não ser que vocês queiram abrir uma procuração para o contador fazer tudo por vocês. Aí fica 100% show. Porque existe a possibilidade de vocês abrirem apenas com assistência do contador, ou vocês pegam e delegam isso para um contador pegar e executar o trabalho para você. Isso, ele faz tudo. Aí, com a procuração assinada, a gente pode fazer tudo para vocês. Né? E sobre a documentação específica de vocês, basicamente é só o registro de vocês. Após a formalização e a criação do CNPJ, é que a gente vai começar sobre a fase de licenciamento. E é nessa parte que a gente vai precisar dessa documentação de vocês, que é para a gente poder indicar o responsável técnico para a vigilância sanitária, porque serviços de saúde eles são acompanhados pela vigilância sanitária de perto. Sim. E perante aos órgãos fiscalizadores, que no caso, se for serviço de enfermagem, vai ser o COREN.
Então a gente tem que entrar em contato com o Corém, comunicar que vai estar sendo exercida aquela atividade naquela empresa, para que ela faça os devidos registros, né? Para que aquela empresa ela esteja regular. Para que em qualquer intercorrência que possa acontecer por parte de fiscalização mesmo, porque os órgãos, querendo ou não, os órgãos ainda não se conversam direito. Os órgãos que caem. E às vezes eles vão tentar te autuar por alguma falta de desinformação por parte dele, e você estando regular, você evita problemas, né? Nessa fase inicial, eu acho que é a fase mais cara que tem para a empresa, é a fase dessas licenças. Porque dependendo das atividades e o número de atividades que vão ser desenvolvidas, e todas têm que estar descritas nos quinais da empresa, você pode pagar aí até R$1.500, R$2.000 ali, só no valor das taxas do alvará. Então, Professor, o senhor falou de transformar, né? Ou de passar, por exemplo, de MEI para microempresa, de microempresa para empresa. Nessa transformação, a gente também tem contas a pagar, né? No caso, para transformar ou para cancelar um e transformar para o outro. Não, no caso, a gente não precisa cancelar. É basicamente uma transformação, uma alteração de contrato, né? Que é o contrato social da empresa. Que é o contratinho, é como se fosse ali a tua certidão de casamento, que vai dizer tudo que tu vai dever e tal, vai estar descrito ali. A única taxa que você paga para fazer essa transformação, aqui no Pará, é a taxa da junta comercial. No Pará, hoje, essa taxa ela é R$519, que é a taxa de alteração contratual. Aí, no contrato social, você faz a alteração, descreve o que está sendo alterado, no caso aí, né? É o regime de tipo de empresa, que vai, por exemplo, vai sair de empresa, microempresa, vai para empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte já pode faturar até 4.800.000 por ano. Já é um faturamento melhor, na verdade. Então, você só paga essa taxa e o seu CNPJ já é reconhecido como uma empresa de pequeno porte. É um procedimento até simples. Bem simples. E assim, quais seriam, né, esses impostos e as obrigações fiscais que o enfermeiro empresário precisa cumprir para abrir essa empresa, né? A gente falou aí dos 519, né, que o senhor falou, para poder transformar, né? E os impostos obrigatórios, quais seriam e qual a média, assim, de valor? Bom, os impostos, geralmente, eles são calculados com base no teu faturamento. Igual eu falei, se a empresa, a porta de entrada da empresa é o Simples Nacional, que é o primeiro regime tributário. Você vai estar pagando todos os impostos. Você vai estar pagando o imposto sobre serviço, que vocês, no caso, são serviços, vocês não pagam ICMS. Que ICMS é para o comércio, então vocês vão pagar o imposto sobre serviço. O imposto de renda retido na fonte, que vai ser o da empresa, o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. Então, basicamente, toda a gama que a gente tem de imposto, exceto o imposto de importação, exportação e de industrialização dos produtos industrializados, vocês não vão estar pagando. Mas os demais vocês pagam todos. No Simples Nacional, vocês vão pagar tudo em uma só guia, que é o Guia DAS, né? Que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Hoje já é um DARF, que é a Receita Federal que está recolhendo esses valores. Sim. Então, você faturou... Vamos usar aquele mesmo ano. Se você faturou 10 mil, se você é formalizado e ainda não utiliza o fator R, que é aquele fator que a gente utilizou sobre o folha de pagamento, você vai pagar 15,5% sobre o seu faturamento, né? Aí você está utilizando o fator R, ou seja, os seus gastos com folha de pagamento em encargos trabalhistas chegam até 30% ou mais do seu faturamento bruto. Então, já vai diminuir de 15,5% para 6%. Então, existem outros regimes tributários, como o lucro real e o lucro presumido. Lucro presumido, ele é quem vai te dizer a alíquota que tu vai pagar dos teus impostos vai ser o fisco. Só que geralmente quando tu passa por lucro presumido, até os honorários do contador eles vão ser mais caros, porque você vai passar a ter mais obrigações acessórias para declarar. Nesse caso não são vocês que vão fazer, vão ser a contabilidade. Vocês já são obrigados a terem um contador para fazer a prestação desse tipo de serviço para vocês, né? Que vai ser a apuração dos encargos e a emissão deles para os órgãos fiscalizadores, no caso o fisco em si, e a Receita Federal. E aí a DCTF Web, SPED fiscal, que são... Isso que daqui a pouco tempo vai mudar, porque a gente já está tramitando a reforma tributária. Então, a própria nomenclatura dos impostos vai mudar daqui a um tempo e vai reduzir um pouco essas demonstrações. Só que mesmo assim, elas são obrigatórias a partir do que você sai ali do Simples Nacional. O Simples Nacional é mais simples.
Você demonstra tudo, faz a declaração de tudo pelo mesmo portal. Sim. Pro preço real, não. Além de você pagar um pouco mais caro, você não vai pagar aquela alíquota simples que eu falei, de 15,5% ou 6%. Lá o ISS, você vai pagar os 5% do ISS, você vai pagar os 3% lá do COFINS, o 0,5% do PIS. Vai ver a alíquota que vai estar taxando do imposto. A conta zerou. A conta é muito mais alta. Então, o lucro real ele acaba sendo mais vantajoso, mas depende muito das suas despesas e do teu volume de receita. Porque você vai fazer a dedução, né, de alguns impostos e vai poder aproveitar certos créditos tributários. Mas isso aí, por exemplo, se você estiver vendendo em torno aí de 2, 3 milhões aí por mês, aí, por exemplo. Você faz 3 milhões por mês, então o Simples Nacional já não compensa para você. Porque para você faturar 2, 3 milhões, você vai ter muitas despesas operacionais. E essas despesas operacionais, né, até depreciação no seu maquinário, folha de pagamento e outras coisas, você pode deduzir ali dos seus impostos. Porque a gente tem os demonstrativos contábeis, que a gente vai produzir, né? Que é o razão, a gente vai fazer o balanço patrimonial e a DRE. A gente vai tributar em cima do teu resultado operacional líquido. Então você tem uma receita, mas às vezes o teu resultado líquido não é tão alto. Então a gente vai tributar em cima daquilo. Exatamente do teu lucro real. Por isso que a gente chama lucro real. A gente vai tributar em cima do que você realmente lucrou naquele período. Mas aí vai depender muito do teu faturamento. Professor, o que acontece muito também é do enfermeiro, por exemplo, como a gente estava falando aqui de enfermeiro, mas os profissionais de saúde em geral, muitas vezes eles trabalham, né, têm um outro emprego, né, e também empreende. Isso é muito comum, né? Então a gente acaba fazendo o pagamento do nosso imposto de renda normal pelo CPF, né? E também fazendo o pagamento de todos esses impostos e obrigações fiscais voltadas à empresa. Não teria como juntar um só e pagar uma coisa só. Isso não existe. Não. Por conta do princípio da entidade, né? Que reconhece ali. Porque o CNPJ já é vinculado, né? Teria sido vinculado ao CPF. E a única coisa que tu consegue aproveitar é o INSS, né? Que tu paga. Porque quando você cadastra o Prolabore, você vai recolher o INSS do Prolabore. E existe um teto que a Previdência ela institui que a gente pode recolher até no máximo aquilo. Então você pode compensar desde que você tenha atingido o teto ali do INSS, você pode fazer o abatimento da outra empresa, por exemplo, que você trabalha. Se você já recolhe na sua empresa. Ah, perfeito. Perfeito. Isso é algo muito importante. Aí, outra coisa, se você é concursado, um servidor público, você não pode empreender, entendeu? Você não pode administrar. Você não pode ser um sócio administrador de uma empresa. Você pode sim ser um sócio cotista da empresa, mas você não pode ser um administrador, então já pensem nisso. Não pode ser o dom. Isso, não pode ser o dono. Mas a gente sabe como é que isso funciona. Você pode pegar o seu dinheiro, investir e pagar alguém para ser o seu responsável. E alguém vai estar ali aprendendo o negócio. Porque o que a lei diz, né? Que você não tem a capacidade de administrar o seu empreendimento e desenvolver suas atividades como profissional. Então, o serviço público e o empreendimento privado, eles divagam sobre isso. Tá vendo, enfermeiros? Não podemos passar num concurso e empreender. Professor, e como funciona esse processo de obtenção, que é o terror, né, para o pessoal da área da saúde, essa questão do alvará sanitário e essas licenças que são exigidas, né, para a atuação da área da saúde. Então, é um tema muito sensível, né, e que muitas pessoas não sabem por onde começar, onde procurar, quais os locais, né? Eu vou chegar lá na vigilância, eu vou falar, oi, eu quero abrir um local, né? Então, o que a gente precisa, né? Como seria essa obtenção desses alvarás e essas licenças? Bom, no processo de abertura da empresa, dentro do portal da Junta Comercial, a gente já comunica os órgãos, né? Então, a partir do momento que teu CNPJ já está funcionando e a gente cadastrou as tuas atividades que tu vai desenvolver, a prefeitura do município ela já tem ciência que vai haver uma empresa que vai funcionar e vai desenvolver suas atividades. Então, a gente entra em contato com a prefeitura. O contador de vocês que vai fazer isso, não são vocês. A gente vai entrar, o contador entra em contato com a prefeitura, né, e aciona esses órgãos que vão fazer a fiscalização.
primeira coisa que eles vão fazer, você já tem um estabelecimento que já está montado. Eles vão verificar se está de acordo com as normas que prevêem, né, a vigilância quanto àquela tua atividade dentro daquele município. Se não estiverem, eles vão fazer o quê? Eles vão dar um laudo para ti, dizendo o que precisa ser sanado de pendência que tem ali dentro da tua empresa. E vão dar um novo prazo para você. Por exemplo, daqui a 15 dias eles vão retornar. Então você tem aquele prazo para deixar tudo regularzinho ali para eles voltarem e avaliarem novamente. E após a avaliação, eles simplesmente liberam para vocês. Aí vocês só fazem um pagamento da taxa. A taxa, o valor da taxa vai depender da quantidade das atividades e das atividades em si. Porque existem atividades que estão um pouco mais complexas, né? E sempre lá vai estar perguntando, tanto os bombeiros quanto a vigilância sanitária sempre perguntam. Quais são as atividades? Vocês vão estar trabalhando com esse tipo de medicamento? Vão existir processos invasivos? Se sim, quais? E tu vai descrever para eles. Aí então, o valor da taxa, que esse caso é uma taxa de polícia, né? Vai variar de acordo com as suas atividades. E essas taxas, elas são pagas só uma vez para poder obter essa licença ou são pagas mensal? Anualmente. O processo de licenciamento ele acontece uma vez no ano. Tem um alvará inicial, que é o primeiro que a tua empresa vai solicitar quando você for abrir. E todo ano você vai renovar esse processo. Então a gente abre o processo de renovação, é pago novamente a taxa, os fiscais vão novamente lá no seu empreendimento, vão avaliar e novamente liberar o novo alvará. O alvará novo, renovado. Então a gente paga para obter o alvará. Seria Isso. Ok. E aí a gente precisa da questão do corpo de bombeiro, do alvará de funcionamento da prefeitura e da vigilância sanitária. Seria isso. Fora a licença também do seu órgão de classe, que é o registro lá. licença do órgão de classe. Perfeito. Por exemplo, tinham trabalhado com clínicas odontológicas, igual eu comentei com a senhora mais cedo. Uma das minhas clientes, pra mim que estava tudo certo, eu tinha passado o formulário pra ela, ela tinha ido lá. Ela, professor, cadê o CNE da minha empresa? Eu, poxa, você não foi no CRO solicitar a inscrição? Porque nesse caso aí era ela que tinha que comunicar. Ela era a responsável técnica e era a proprietária. Aí eu dei a ficha pra ela preencher e encaminhar pra eles. Ela não havia esquecido. Aí eu fui olhar o processo da vigilância sanitária dela, ainda não tinha sido deferido por conta da falta desse registro lá. Porque até para a tua licença sanitária sair, eu tenho empreendimento, se for trabalhar na área de estética e saúde, ele vai ser necessário o registro no teu órgão de classe para que ele seja liberado. Então você tem que comunicar. Sim. Por exemplo, pelo Corém, né, a gente consegue resolver muita coisa, não precisa ir até o local, né? Muitas cidades não têm o Corém, né? Às vezes o Corém fica só na capital ou em outra cidade maior. Então, no caso da enfermagem, a gente não precisa ir até lá. A gente pode enviar, né, via site ou e-mail do Corém e solicitar. É algo mais tranquilo. E quais são os principais documentos e registros, né, da contabilidade que o enfermeiro empresário precisa manter organizado? O que seria? O que é cobrado em relação a essa documentação de contabilidade? Bom, basicamente a contabilidade só vai cobrar uma coisa de vocês. Que vocês respeitem o princípio da entidade, ou seja, que todos os gastos referentes à empresa sejam feitos com os recursos da empresa. Não utilizar o cartão da empresa para fazer compras pessoais ou pagamento de dívidas pessoais. Isso. Emissão de nota fiscal. Basicamente, toda compra que você fizer e todo serviço que você prestar, emita as notas fiscais. Porque é através disso que a gente vai poder fazer os registros, para a gente poder ter um livro caixa, por exemplo. Um balanço patrimonial, caso você precise em algum momento, até para poder ter um crédito liberado. Vamos dizer que você quer fazer um investimento ou uma expansão do seu negócio, você precisa de crédito junto a uma instituição financeira. Você vai precisar de documentos contábeis que comprovem que seu empreendimento ele tem aquele porte, ele fatura aquilo ali. Então, com notas fiscais a gente consegue prever isso tudo bonitinho. Que são documentos que vão servir como crivo
por exemplo, uma declaração que eu, como contador, posso estar fazendo para vocês, né? É até um medo do contador fazer um decore hoje em dia para alguém, porque geralmente o pessoal não tem esses documentos que comprovem a renda. Então, basicamente, o que a gente cobra de vocês é: respeitem a personalidade jurídica da empresa e tudo que for de despesa e receita que vocês obtiverem, sempre emitam as notas fiscais. Então, basicamente, a gente precisaria de uma conta, né, do CNPJ. Do CNPJ. Primeira coisa que faz: abrir uma empresa, no outro dia vai no banco e abre uma conta bancária para a empresa. Então, Pix, tudo da maquininha, do cartão, Tudo para a empresa. tudo vai para lá. Ok, perfeito. E também, quais são os impostos que um enfermeiro empreendedor ele precisa pagar? Acho que a gente acabou de falar sobre... Foi basicamente o que vocês pagam todos, né? O imposto sobre serviço, o imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. Vai depender muito da tua atividade, né? E do teu faturamento. Então, o que pode mudar é a forma de recolhimento. Se você for pelo TIMP, então você recolhe pelo DAS. Lucro presumido real, você vai ter um demonstrativo para cada imposto desse aí que você vai ter que transferir, declarar. E após declarar essa obrigação acessória, você vai pegar uma guia. Uma de 3 em 3 meses, outras são mensais. Então vai ser um pouco mais complexo, se for fora do Simples Nacional. Tá. E essa questão da estratégia de planejamento tributário, como que seria feito, né? Quais as estratégias que podem ser adotadas até para reduzir, né, legalmente essa carga de impostos? Bom, isso aqui é bastante interessante. No primeiro momento, quando você pensar em abrir um negócio, você automaticamente já deve procurar um contador para evitar surpresas. Por exemplo, eu abri uma clínica também odontológica uma certa vez para um rapaz que ele simplesmente achou que ele ia entrar no Simples Nacional e ia pagar 4% como um comércio paga. Só que ele me falou que já estava ciente. Eu tenho certeza que já sabe como funciona, como quer que eu te explique. Não tenho tempo não, só abre aí para mim. Me mandou a documentação, tudo bem. Mandei a documentação, beleza. Primeiro mês de faturamento veio lá, 15,5% do Simples Nacional. Ele me ligou desesperado. Como assim que deu 3 mil e pouco reais aqui, minha guia de imposto? Não, aí que eu fui explicar para ele. Por quê? O planejamento tributário, ele vai passar pela mesma fase do planejamento do negócio. Você tá começando o negócio agora, então até a forma que você vai montar os seus preços, você já tem que levar em consideração o imposto que você vai pagar. Por exemplo, eu sou do MEI, eu posso cobrar um pouco mais barato, caso haja a possibilidade de eu ter MEI. Se eu não sou, então eu já vou ter que cobrar um pouco mais caro. Por quê? Porque eu já tenho 15,5% só de imposto sobre o faturamento para pagar. Então, geralmente, o regime tributário que a gente escolhe vai depender muito do teu faturamento e do nível de despesa que tu tem pro teu empreendimento. Uns empreendimentos menores não compensa eles estarem no lucro real. Por quê? Porque você vai ter que ter muitas despesas para você ter uma redução ali nos seus encargos tributários. Então, a empresa está começando, vamos iniciar ali pelo Simples Nacional. Vamos ver como é que o teu empreendimento vai se comportar durante o primeiro período ali dele. Aí a gente pega, vê o que a gente pode fazer. Por exemplo, a utilização do fator R, que é o fator que a folha de pagamento ela reduz ali do 15,5% para 6%. Dentro do Simples Nacional. A gente vê porque tu vai precisar de pessoal, né? Quantas pessoas tu vai precisar? Quanto vai ter de prolabore? Então a gente já pega e já faz essa dedução. Então tudo isso tem que ser sentado anteriormente, né? A abertura do empreendimento, para que não haja surpresas. Isso aí realmente é uma falta de planejamento, pode ser considerado falta de planejamento. Se você não levar os impostos, principalmente em consideração quando você for abrir seu empreendimento, você pode ter uma surpresa muito grande na hora que você recebeu a primeira guia. Como foi o caso desse rapaz, né? Até hoje ele reclama, todo dia ele reclama, que ele não sabia que ia ser dessa forma. Sim. Quando você fala assim, 15,5% do seu lucro, né? É muito. Muito alto. É muito. Porque não tá levando em consideração os outros gastos, né? Que a gente tem. Então, realmente não dá para, por exemplo, vai fazer uma mentoria, algo assim,
né, um atendimento domiciliar, você tem uma empresa, né, de atendimento domiciliar, de home care ou de feridas e curativos, realmente, se você for pensar, não tem como você cobrar tão barato, né? No ramo da estética, não tem como você cobrar barato, porque você já tem os produtos que são caros, né? Então, a gente realmente acha que precisa ter alguma... Tem algum sistema, algum programa que a pessoa pode utilizar para fazer um planejamento por exemplo, de fluxo de caixa, né? Como que a gente conseguiria organizar esse fluxo de caixa até para poder saber, né, o que entra, o que sai, quais foram os meus gastos fixos, né, de aluguel, de energia, de internet, né? E até também tirar, né, todo mês o valor do imposto. Como a gente conseguiria organizar, né, esse fluxo de caixa? Não, isso aí é perfeito. Existem diversos sistemas, né? A gente chama de ERPs, que são sistemas integrados. A gente utiliza para fazer o acompanhamento disso daí. Porque vocês têm estoque, porque vocês têm medicamentos que vocês podem utilizar em determinados trabalhos, principalmente na estética. Então, vocês compram um produto, vocês têm nota fiscal, vocês dão entrada nessa nota, nesse sistema, para que vocês tenham controle. Então, eu tenho, por exemplo, todas as ampolas da enzima X. Então, eu preciso fazer o reabastecimento. Então, isso facilita muito a vida de vocês, realmente. A contratação de um sistema, de um ERP financeiro, ou de controle de gestão, ele é fundamental para o teu empreendimento. Porque atualmente, como as coisas já estão caminhando, não tem mais como a gente trabalhar igual antigamente, né? No caderninho, vou anotando aqui tudo, ou planilha tempo. Não existe mais essa possibilidade. Então o sistema ele vai facilitar muito a tua vida. Você vai ter um controle do fluxo de caixa, dos recursos que estão entrando todo dia, né? Das suas necessidades de consumo. Porque você sabe quantos produtos você adquiriu, quantos você tem em estoque e quantos estão saindo. Porque toda vez que você vende, você vai lá e dá baixo no estoque quando você emite a nota fiscal, pois foi consumido tanto desse item aqui. Por exemplo, muitas empresas que elas prestam serviço, elas emitem 2 notas fiscais quando vão entregar o serviço. A nota fiscal de serviço, que no caso é a mão de obra, e a nota fiscal dos produtos que foram consumidos. Por exemplo, os medicamentos que foram consumidos ali durante um tratamento que vocês estão auxiliando. Então, aquele medicamento, existe a nota fiscal só deles. Então, quando você emite a nota fiscal, o sistema automaticamente vai dar saída daqueles produtos. E até por esse sistema que vocês vão emitir a nota fiscal. Então, o próprio sistema vai te alertar quando você vai precisar comprar mais produtos. Porque dentro do sistema, você vai definir lá um estoque de segurança para você, que é uma quantidade X, que é para te suprir até que cheguem novos produtos para te reabastecer. Então, é fundamental que realmente vocês trabalhem com um sistema de gestão dentro de qualquer empreendimento que vocês vão abrir. Pode ser da área da saúde ou não, mas é fundamental que haja esse sistema. E aí o contador, no final, ele tem esse acesso ao que entrou e o que saiu pelo sistema, por exemplo. Temos também. E é interessante vocês nos comunicarem também. Já existem ferramentas que a gente utiliza, que a gente já... por incrível que pareça, os empresários eles não costumam ter uma boa relação com o contador. Eu não sei porquê, né? Qual é a dificuldade. Porque os respaldem a gente gastar muito. Não, a gente só quer que vocês trabalhem certo. Porque quando a fiscalização vem, por exemplo, para uma viatura da Receita Federal da tua porta, tu vai mandar ele pro escritório. Vai atrás do contador. O contador é sempre o contador. O pessoal costuma esconder quanto fatura isso e aquilo. Só que a gente já tem acesso a essas informações. Só que eu só posso utilizar essas informações se você me prestar elas. O sistema que a gente utiliza, já existem anexos que a gente pode colocar nele, que automaticamente, toda vez que você emite uma nota fiscal, ou algum fornecedor emite uma nota fiscal para ti, a gente já consegue identificar que houve essa movimentação e o registro contábil já é feito de forma automática. Então a gente já tem ciência do que está acontecendo. Então não adianta muito vocês tentarem esconder da gente, a gente consegue, né? Através do INEP, tem que saber o que está acontecendo na tua empresa. Só que a gente gosta desse tipo de transparência, por quê? Porque quanto mais transparente o empresário for com o contador, melhor é a relação. Então fica mais fácil da gente conversar, fica mais fácil de eu propor
né? Fazer sugestões de melhorias para o teu empreendimento, te ajudar a traçar um melhor plano de negócios, né? E você confiando em mim, você pode até seguir isso que eu vou estar te falando. Por que eu tô falando isso? Porque tem muito empresário cabeça dura. Sim. A gente fala o seguinte: olha, é interessante você seguir por esse caminho aqui, porque a tendência do seu mercado é essa aqui. A gente pesquisa, a gente vê, o seu mercado tá caminhando por aqui e o município tá passando por tal situação. Ah, não, você não sabe o que você tá falando, que quem tá aqui sou eu, então eu vou fazer do meu jeito mesmo. Sim. Isso é muito perigoso. O ideal é que você mantenha sempre uma boa relação com seu contador, porque ele tá a par de tudo que tá acontecendo na tua empresa, às vezes até melhor que você. Que é a gente que tá ali nos bastidores, vendo a tua movimentação, vendo as suas documentação, né? E fazendo trâmite entre você e o governo, você e o fisco, você e os órgãos reguladores e fiscalizadores. Então é fundamental que vocês sempre mantenham uma boa relação com a contabilidade. Entendi. Eu achei engraçado essa parte de esconder, porque realmente a gente tende a falar assim, não quero declarar isso aqui, não. Né? A gente sempre faz de exatamente isso. E quais seriam, né, diante disso, os erros, né, mais comuns que geralmente a pessoa da área da saúde comete? Bom, o erro mais comum, por incrível que pareça, é ferir o princípio da entidade. Ou seja, ela vai misturar ali, né, o patrimônio dela com o patrimônio da empresa. Por incrível que pareça, o maior motivo das empresas fecharem as portas hoje, pelo que eu tenho acompanhado e pelo que meus colegas têm acompanhado também, é isso. Porque atualmente o sócio abre a empresa e por ele ter aberto a empresa, ele acha que tudo que tem ali naquela empresa é dele. Mas não. A partir do momento que você tem ali o contrato social, aquilo ali é a certidão de nascimento da empresa. A empresa tem personalidade jurídica, né? Ela tem autonomia patrimonial. Então, a conta bancária da empresa dispõe dos recursos da empresa. Então, as pessoas costumam utilizar o recurso que entra em caixa da empresa. Por exemplo, venceu aqui o boleto da escola do meu filho, vou pagar. Não estou com dinheiro na minha conta pessoa física, o que eu faço? Mas tem dinheiro na conta da empresa. Vou lá e utilizo o recurso da empresa. Vou abastecer o meu veículo. Tô sem recurso aqui agora, mas no da empresa tem. Vou e utilizo da empresa. O que tem de acontecer? No momento em que a empresa ela tiver a necessidade de utilizar esse recurso, ele não tá mais ali disponível para ela. Aí vai tirar lá do da pessoa física. Isso, mas às vezes a pessoa física não tem, porque a pessoa física tá se sustentando dali. Entendeu? Muito dificilmente a pessoa física vai ter recurso para poder calçar aquilo que ela retirou da empresa. Professor, mas quando a gente fala isso, né? Como eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir, às vezes é alguém que deseja iniciar, né? E para iniciar o negócio, a gente tem que pegar uma boa parte da pessoa física, né? E investir. E quando a gente abre, eu não sei se isso acontece com a maioria das pessoas, mas pelo menos comigo aconteceu. Quando você abre o MEI, por exemplo, aparece um monte de banco, de gente mandando mensagem para você, pedindo para fazer empréstimos e um monte de coisa mais. E assim, isso seria algo viável, né? Você pegar... Qual seria o certo? Você pegar um valor que você já tem do seu salário mesmo, né? Do seu salário da pessoa física e você investir no seu negócio? Ou seria mais viável você fazer um empréstimo, iniciar o seu negócio do jeito que você sempre quis e depois você pagar esse empréstimo com os lucros do negócio? Qual o mais certo, né? Quais seriam aí uma dica, né, que o senhor pode dar para quem está começando? Bom, eu vou entrar naquele negócio do depende, né? Uhum. Então, tudo depende. Se você já tem um recurso ali que possibilite você já abrir o seu empreendimento com o seu próprio recurso, utilize ele. Mas o endividamento, ele não é uma coisa ruim. Isso é até engraçado um contador estar falando isso, não é verdade? Só que
Porque dependendo do teu recurso, é muito mais vantajoso para você utilizar o recurso do banco nesse primeiro momento, para que você possa investir no seu negócio e guarde aquele teu recurso, o teu recurso próprio, para fazer o fluxo de caixa da tua empresa, que é o recurso que tu vai utilizar ali nos primeiros momentos para fazer o teu negócio girar. O pessoal costuma falar, né? É o meu capital de giro. Porque você realmente vai precisar daquele capital inicial ali que é para fazer o seu reabastecimento e etc. Mas endividamento ele não é uma coisa ruim. Até porque você, como pessoa jurídica, vai negociar prazos melhores do que uma pessoa física. Você vai negociar os valores melhores, juros melhores. Então, tudo isso daí é só vantagem. Então, acaba sendo vantajoso. Por exemplo, existem diversas linhas de crédito que o próprio governo vai liberar através de bancos de desenvolvimento, como a Caixa, o Basa, por exemplo. Algumas cooperativas de crédito também trabalham, como o Pronamp. Vamos dizer que você pega $500 mil, 200 mil, 250 mil para fazer seu empreendimento, você vai pagar daqui a 10 anos esse valor. Então, olha o tempo que tu tem para tu poder levantar esse recurso. Então, você tem uma vacância grande para você poder trabalhar esse valor. E quando chegar aquele período, você pega e liquida aquela sua obrigação. Então, às vezes, acaba sendo vantajoso você se endividar. Mas sempre você vai ter que fazer um estudo prévio disso. E você só se endivida para investir. A gente não obtém dívida para pagar despesas. Entendeu? Porque muita gente, às vezes, busca um endividamento para pagar despesas. Como, por exemplo, folha de pagamento. Isso não pode acontecer. Despesa tem que ser pago com a receita que a empresa vai aferir todo mês ali. Teria que ser para comprar Isso, uma máquina nova, construir um novo prédio, abrir uma nova filial. Aí você pode buscar um endividamento. Agora, para pagar despesa, não. Porque despesa ela não vai te trazer algum retorno. Não é um ativo onde você pode investir. Você paga pelo que você tem em contrapartida da despesa? Nada. Você compra, por exemplo, uma máquina de depilação a laser de última geração, das melhores aí, que eu não entendo muito bem sobre planetário aí. Mas, ó, você compra aquela máquina, vamos dizer que você gasta 100 mil nela. Com poucos meses, ela já se pagou e está gerando lucro para ti, em cima da atividade que você está desenvolvendo com ela. Então, investe não. Então, nesse caso, vale muito a pena você buscar um endividamento para isso. E o teu recurso, você assegurou ali. Você pode utilizar seu recurso de outra forma. Então, eu até costumo falar isso muito com meus alunos, né? Pessoal, tudo vai depender. Nem empresas são como pessoas. Eu sou diferente de você é diferente de mim, você é diferente do seu irmão, do seu amigo. Então, cada pessoa é um indivíduo, né? E tem suas características. Então, a gente tem que analisar as características da empresa e os objetivos dela. De acordo com os seus objetivos e características, às vezes é mais viável a gente buscar crédito em instituições financeiras. Às vezes não, né? Porque às vezes a empresa ela tem recurso, ela está gerando recurso suficiente para poder custear todas as suas atividades e possíveis investimentos. Mas às vezes ela utilizar esse recurso não pode ser vantajoso. Então vai depender muito da entidade, do objetivo, né? E do momento da empresa. Sim. Professor, então acredito, né, que a minha última pergunta já foi respondida, mas eu acredito é interessante que o senhor frise, né, a importância, né, porque é fundamental a gente contar, né, com um contador, contratar um contador na gestão de uma empresa, né, para serviços de enfermagem. Perfeito. Bom, primeiramente, é fundamental que a gente mantenha pelo menos uma boa relação com o contador que a gente vai contratar. Primeiro, por que você deve contratar? Porque você, por mais que você tenha sua graduação, você tenha sua especialidade, você seja uma pessoa instruída, Sim. a tua área de atuação é uma área totalmente diferente da parte burocrática ali, que geralmente quem assume é a contabilidade. Então, existem vários trâmites e processos que vocês, como uma pessoa da saúde, não vão conhecer. Já o contador vai conhecer e vai instruir vocês em como devem fazer e o que deve ser feito. Então, por aí você já tem que buscar um contador para poder instruir e poder, né, atribuir serviço a ele, né? Delegar para que ele possa fazer essa atividade, porque não é algo que vocês às vezes saibam fazer, porque não é algo da área de vocês. Sim, com certeza.
com certeza precisa de um contador. Isso. A própria gestão do empreendimento, o contador ele é uma outra peça fundamental. Muitas das decisões que vocês podem estar tomando à frente do empreendimento de vocês podem estar consultando os contadores que vocês contratam para consultoria, né? Então, você pretende fazer um certo investimento, você pode consultar seu contador. É viável? Não é, porque ele está sabendo como o teu empreendimento está se comportando. Porque ele está avaliando isso aí mês a mês. É ele que está transmitindo as suas obrigações acessórias, ele acompanha as suas despesas, as suas receitas. Então, ele vê como é que a empresa está se comportando, um mês que ela vende mais, um mês que ela vende menos. Então, é importante que você mantenha esse tipo de relação, né? Você chame seu contador para montar um plano de negócio, fala onde você quer chegar, e ele, através da expertise que ele tem, porque ele tem contato com diversas outras empresas, e esse network ajuda muito para ter certo segmento. Então, ele pode dar certas dicas para você, ele pode instruir você a tomar certas decisões que você sozinho talvez não conseguiria tomar, ou tomaria de forma errada, que poderia colocar o seu negócio numa situação um pouco difícil. Sim. Né? E as decisões que a gente toma na frente do empreendimento, a gente não colhe de imediato, às vezes demora um pouco a reverberar. Então a gente às vezes acaba até sem entender por que isso está acontecendo agora. Às vezes foi uma decisão que você tomou lá atrás sem consultar um profissional, né, que tinha um conhecimento necessário para aquilo. Sim. Professor, vamos finalizar nossa aula e com certeza, né, essa aula, né, como o senhor pôde esclarecer bastante, né, os pontos que são cruciais, né, sobre a abertura, sobre gestão financeira de uma empresa, né, tanto para a enfermagem quanto para outras áreas da saúde, né, e eu tenho certeza que terá contribuído bastante conosco e acredito que nós teremos mais aulas, né, mais encontros futuramente, né, nesse canal. Portanto, gente, quem estiver aqui, siga o canal, deixa um comentário, né? E só tenho a agradecer, viu, professor? Muito obrigada pela participação. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo aí com o seu projeto, né? E meus parabéns pela iniciativa e atitude, porque é louvável isso que a senhora está fazendo, né? Buscando conhecimento e transmitir isso aí para os demais profissionais da área da saúde. E muito pouco deles buscam esse tipo de informação. Então, isso é interessante, ainda mais porque a gente busca sempre fomentar a nossa área de estudo, né? A área que a gente trabalha. Você está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Obrigada, professor. Finalizar. Tchau e tchau.